É muito louco pensar que quando o mundo corporativo foi forçado a fechar os escritórios físicos meio que da noite para o dia, a previsão geral era de um verdadeiro apocalipse na produtividade, né? Sim, a lógica parecia bem simples na época. A ideia era que, tipo, sem uma liderança vigiando fisicamente o trabalho ali do lado, a entrega ia simplesmente despencar. Exato. Mas os dados e os relatos de bastidores que a gente está analisando no nosso mergulho de hoje mostram um cenário, assim, bem bizarro. Nossa, totalmente o oposto do que se esperava, né? Pois é. As entregas dispararam, vários setores bateram recordes históricos e, ao mesmo tempo, os líderes estão suando frio, achando que as equipes deles vão colapsar a qualquer segundo. E essa dicotomia é justamente o que torna o cenário atual tão complexo de entender. Hoje a gente vai cruzar as perspectivas de especialistas, como a Tsedal Neely, com a vivência bem prática de executivos que estão ali na linha de frente. Pessoas que estão com a mão na massa mesmo, né? Isso. Nomes como Chris Kohler, a Kara Shortsleeve e o Raj Patel. A gente está falando de líderes gerenciando desde times de vendas até o núcleo financeiro de operações gigantes. E a nossa missão aqui não é, tipo, simplesmente bater palmas para esse aumento de produção. É tentar decifrar esse grande paradoxo do trabalho remoto. Exatamente. A gente quer entender por que a máquina acelerou tanto assim e, principalmente, quais são as luzes de alerta vermelhas que já estão piscando ali no painel de controle. Porque, cara, a sensação prática que traduz esse alerta vermelho é muito clara para quem vive essa realidade todo dia. Trabalhar de casa quase nunca tem aquela vibe relaxante de vou trazer um pouco de trabalho para casa num fim de tarde. O peso é outro, né? Muito. A sensação térmica é a de que a gente está literalmente dormindo no escritório. Sabe, a sua cama fica a, 3 metros da sua mesa de reuniões virtual. Nossa, sim. Esse colapso total da separação espacial explica muito dessa primeira onda de hiperprodutividade que a gente viu. O Raj Patel, por exemplo, ele nota um aumento que é real e mensurável na entrega de funções corporativas muito específicas. Funções tipo o quê, exatamente? Coisas como finanças, contabilidade, compras, vendas, tudo isso subiu muito. E o Chris Kohler confirma essa alta geral na produção, mas ele é o primeiro a colocar o dedo na ferida. Fazendo aquela pergunta clássica, né? Exato. Ele logo pergunta: a que custo isso está acontecendo? Porque a fatura invisível chega mais cedo ou mais tarde. E ela chega exatamente por causa dessa falta de deslocamento físico que você comentou agora há pouco. O famoso fim do trajeto até o trabalho. Porque antes existia o trânsito. E olha, por pior que fosse pegar o engarrafamento caótico, aquele momento funcionava quase como uma zona de descompressão psicológica. Sim, você tinha uma divisão clara. Havia uma porta do prédio que ficava fisicamente para trás, mas sem isso, e com o laptop aberto na mesa de jantar de casa, a barreira de atrito para continuar trabalhando ininterruptamente chega a zero. E o mais doido é que o tempo que antes era investido nessa locomoção não virou tempo de lazer ou descanso para a pessoa. Virou mais trabalho. Totalmente. Ele se transformou diretamente em mais horas na frente da tela, e é bem aí que a biologia do esgotamento começa a agir. Porque o nosso corpo não aguenta esse tranco, né? Nem um toco. O cérebro humano não foi desenhado para manter um foco executivo e uma atenção por, 10, 12 horas seguidas, sem uma quebra real de ambiente. É muita carga cognitiva de uma vez só. Sim, e a Kara Shortsleeve traz um olhar super interessante e bem empático sobre isso. Ela relata que a empresa dela vivia um cenário super positivo de expansão, contratando gente nova e produzindo horrores. O cenário dos sonhos de qualquer executivo. Em tese, sim, mas ela conta que foi preciso instituir uma espécie de triagem de emergência no meio disso tudo. Ela enfatiza que, em muitos momentos, a liderança precisa ativamente deixar que algumas tarefas simplesmente caiam para o final da lista de prioridades. Nossa, então abrir mão de algumas entregas de propósito. Isso, deixar algumas coisas falharem mesmo, para conseguir proteger a sanidade da equipe. Sabe o que isso me lembra? É como se a equipe da Kara estivesse operando como um motor de carro ali na faixa vermelha do contagiros. Gostei da analogia. Pois é, o carro tá voando na pista, batendo todos os recordes de velocidade, incrível, mas o cheiro de queimado já tá subindo.
A chance de um motor fundir de uma forma catastrófica não é uma possibilidade distante, é um perigo iminente. E é aí que entra o problema. Sim, porque o grande desafio é como a liderança mede isso quando não existe mais aquele contato visual no corredor. Sabe, para perceber quem tá com os ombros tensos, quem tá com olheira ou quem parece exausto no café. É muito mais difícil ler as pessoas assim. Como é que esses líderes estão conseguindo diferenciar a alta performance sustentável de um esgotamento silencioso que está prestes a explodir? Olha, esse é de longe o calcanhar de Aquiles do modelo remoto, porque produzir mais horas à base de pura adrenalina e ansiedade gera uma ilusão enorme de eficiência. Parece que tá tudo bem, mas não tá. Exato. E já que não dá mais para ler a linguagem corporal de alguém através de um avatar num chat de texto, o monitoramento do bem-estar precisa deixar de ser algo intuitivo e passar a ser estrutural. Tem que estar no design da operação. Sim, reconhecer que o motor está nessa faixa vermelha é só o diagnóstico básico. O teste real para a liderança, o que separa os bons líderes dos ruins hoje, é ter a coragem de puxar o freio de mão de uma equipe que está gerando muito lucro. Mas vem cá, como é que se puxa esse freio na prática? Porque, falar de empatia num post bonito de rede social é lindo, mas o que realmente freia a equipe na correria do dia a dia? A resposta é dura, mas tem que ser com ações drásticas e muito intencionais. O Chris Kohler, por exemplo, ele usa a própria rotina dele como um escudo para a equipe. Como assim? Ele para de trabalhar para dar o exemplo? Mais ou menos isso. Ele tira férias, formais mesmo, quando ele sabe que vai ficar só sentado no sofá de casa assistindo TV. Ele institui dias focados puramente em saúde mental e garante que a equipe veja o status dele no aplicativo de mensagens como completamente desconectado. Mostrando que é seguro desligar? Exato. O argumento dele é que é preciso criar um ambiente de segurança psicológica tão sólido que permita a um gestor virar e perguntar: "Não, falando sério, como você tá?" E receber uma resposta genuinamente honesta. Mas espera aí, só construir essa confiança e perguntar se a pessoa tá bem não corre o risco de ser insuficiente? Por que você acha? Porque o profissional que está ali tentando provar o seu valor o tempo todo para a empresa pode muito bem responder que está tudo ótimo, enquanto ele está tomando a terceira xícara de café às 11 da noite escondido. O viés da autossabotagem é forte mesmo. Por isso que, na prática, aquela abordagem mais impositiva do Raj Patel parece fazer bem mais sentido para mim para evitar esse bormate escondido. A abordagem do Patel é fascinante, porque ela ataca justamente a raiz biológica e hierárquica desse problema todo. Ele tem regras inegociáveis de comunicação com o time. Regras rígidas mesmo, né? Muito. Ele se recusa terminantemente a responder e-mails nos finais de semana ou depois das 18 horas do horário local dele. O objetivo principal dele com isso é eliminar o que ele chama de sinal confuso. E ele não abre exceção. Então, ele vai além. Em uma startup, a gente sabe que emergências de fim de semana acontecem. Um código quebra, um prazo aperta muito. Faz parte do jogo de startup. Faz parte. Mas quando a equipe precisa virar o fim de semana trabalhando para resolver um incêndio desses, ele exige que a folga compensatória aconteça imediatamente, na segunda ou na terça-feira seguinte. Ah, entendi. Não é para acumular banco de horas. De jeito nenhum. Não pode ser um voucher de descanso para ser usado num futuro imaginário, onde as coisas estarão mais calmas, porque a gente sabe que esse futuro simplesmente não existe no mundo corporativo. Então, para ele, esse tal sinal confuso não é apenas uma gafe de comunicação ou um deslize bobo de gestão. É uma ameaça real ao sistema nervoso de quem está do outro lado da tela. Literalmente um gatilho de sobrevivência profissional. Pensa comigo, o cérebro humano processa sinais de hierarquia o tempo todo, de forma inconsciente até. A gente está sempre lendo o ambiente de poder. Sim. Se um líder diz na reunião de sexta-feira, aproveitem o fim de semana para descansar, mas depois envia uma lista de demandas no sábado à noite, a parte do cérebro focada na autopreservação ignora completamente as palavras bonitas que foram ditas. E reage só à ação. Exatamente. A mensagem que é decodificada na cabeça do funcionário é: olha, o chefe está trabalhando agora,
eu vou acabar ficando para trás se eu não logar e trabalhar também. Mesmo que no rodapé daquele e-mail tenha aquela clássica frase pronta de tipo, não se sinta na obrigação de responder agora. Cara, a bomba relógio psicológica já foi ativada na pessoa só pelo barulhinho da notificação. É por isso que a atitude impositiva de forçar a folga logo na segunda-feira e o silêncio de rádio total do líder à noite não são exageros. São mecanismos de proteção indispensáveis hoje em dia. É transferir o peso da decisão, né? Isso. A estrutura organizacional é que precisa proibir o esgotamento, tirando essa responsabilidade de impor limites das costas do funcionário e colocando no design estrutural do trabalho. Só que aí a conta parece que não fecha operacionalmente. Como assim? Ué, se os líderes se desconectam rigorosamente às 18 horas, bloqueiam todas as comunicações noturnas e forçam folgas imediatas, como é que um projeto global com gente em todo canto continua avançando? Isso obriga a gente a olhar para uma transição que eu acho que é a mais profunda de todas. A morte do relógio de ponto. Isso. A morte do bater ponto e a adoção obrigatória do trabalho assíncrono. O Chris Kohler é cirúrgico nesse aspecto. A premissa básica dele é de que a gente está lidando com adultos profissionais, certo? Então o horário exato em que a pessoa abre e fecha o computador passa a ser algo irrelevante. Fica em segundo plano. Totalmente. A única métrica que sustenta a confiança de verdade é o trabalho feito. Se a entrega aconteceu numa terça de manhã ou na madrugada de quarta-feira, tanto faz. Não importa. Não importa. Para que essa desconexão noturna funcione sem travar todos os projetos da empresa, o trabalho assíncrono tem que ser arquitetura padrão e não uma exceção que você pede por favor para fazer. E a Cara Short Sleeve dá um mapa bem legal de como desenhar isso na prática. O princípio que ela defende é brilhante e, assim, inegável. Qual parte? A de que a única razão de uma empresa adotar o trabalho remoto em larga escala é a busca por talentos que não estão no mesmo CEP da sede física, para de Tóquio trabalhar no horário de Nova York para sempre. Exato. A regra da Cara é estabelecer diretrizes claríssimas apenas para uma pequena janela de sobreposição de horários principais. Só aquele momentinho onde todo mundo cruza. Isso, aquelas poucas horas onde a pessoa que está em Tóquio, a de São Paulo e a de Nova York conseguem estar acordadas trabalhando e em horário comercial ao mesmo tempo. Todo o resto do dia obedece ao horário local de cada indivíduo. A diferença entre o síncrono e o assíncrono fica muito óbvia se a gente pensar numa analogia, tipo uma linha de montagem de fábrica contra uma corrida de revezamento. Gosto de como você visualiza isso. Olha só, no modelo tradicional das 9 às 18, que seria a fábrica, a esteira está ligada e todo mundo tem que estar lá posicionado ao mesmo tempo apertando parafusos. Se alguém falta, a produção para. Todo mundo depende da presença simultânea. Isso. Agora, no assíncrono, que é o revezamento, um desenvolvedor aqui no Brasil pega o bastão, corre a sua parte do projeto com foco total, documenta tudo certinho e passa o bastão para o designer lá no Japão. Que vai estar dormindo na hora. Sim, mas que vai acordar horas depois e continuar a corrida exatamente de onde o brasileiro parou, sem ninguém ter que estar acordado de madrugada. E a mecânica sensível dessa corrida de revezamento é o que muita empresa não entende ou não quer entender. Por quê? Dá muito trabalho. Dá. Porque não se trata apenas de, deixar as pessoas trabalharem quando quiserem. Exige um nível absurdo de documentação e clareza absurda na comunicação escrita. O passe do bastão tem que ser perfeito. Tem que ser impecável. O passe de bastão precisa ser perfeito, caso contrário, o próximo corredor acorda, pega o bastão e não sabe para onde ir. E aí perde o dia todo de trabalho esperando o outro acordar. Exatamente. O grande pacto do trabalho remoto moderno acontece bem aí. A empresa ganha o mundo inteiro como seu departamento de recrutamento, mas em troca ela precisa abrir mão daquele conforto psicológico de ver as cabeças baixas nas baias do escritório. Aquele ressentimento corporativo clássico de chefe só nasce quando líderes tentam aplicar a mentalidade de vigilância da linha de montagem em uma pista de corrida de revezamento. Perfeito. Sabe, exigindo que alguém fique online às 11 da noite só para provar que veste a camisa da empresa. O que, no fim das contas, quebra completamente o contrato de confiança. Mas tem um ponto importante. Resolver essa carga horária e azeitar a colaboração global não elimina um outro fantasma que ronda o mercado. Qual? Um que a Tzida O'Neil e o Chris Kohler observam com muita preocupação.
Sem aquela cultura física, sem a máquina de café no corredor, sem as raízes sociais do escritório, mudar de emprego se tornou um processo logisticamente banal. Ah, sim. É o que a gente pode chamar de tipo a grande troca de laptops. A grande troca de laptops. Defina isso. Cara, o nível de frieza transacional hoje em dia é chocante. O profissional simplesmente empacota o notebook da empresa atual numa caixa de papelão na sexta-feira de tarde, entrega no correio e recebe o laptop da empresa nova no sábado de manhã. E na segunda já loga no sistema novo. Na segunda-feira já está no emprego novo, sentado na mesma cadeira da própria cozinha de sempre, bebendo café da mesma caneca, olhando para uma tela do exato mesmo tamanho. A rotina da pessoa não muda 1 milímetro. Não muda nada. Não tem mudança de rota no trânsito, não tem festinha de despedida com bolo, não tem apego. É só uma troca de hardware. E essa facilidade absurda da grande troca de laptops transforma a retenção de talentos num quebra-cabeça super crítico para os líderes. Como é que você prende a pessoa, né? Exato. Sem as raízes físicas, o desenvolvimento profissional e o aprendizado contínuo se tornam as grandes âncoras da lealdade. A cara short sleeve joga a responsabilidade primária de desenhar esse crescimento no colo do próprio indivíduo. Ela acha que o funcionário tem que ser o protagonista. Isso. A expectativa dela é que cada membro da equipe crie uma visão bem clara de carreira para os próximos 2 anos e defina 3 grandes áreas de aprendizado profundo para focar. E a empresa entra onde? A lógica dela é que o trabalho remoto democratizou o acesso às coisas. Então, treinamentos e conexões que antes exigiam que você viajasse de avião até a matriz em outro país agora estão disponíveis online para qualquer um. O papel do líder entra financiando e removendo obstáculos burocráticos para que essas aspirações aconteçam. Mas olha, cruzando todas as informações que a gente discutiu até aqui, me bateu uma dúvida. Não parece um tanto cruel jogar o peso de desenhar um planejamento estratégico de carreira de 2 anos nas costas de um funcionário que já está esgotado? Como assim cruel? Porque a gente acabou de ver que esse funcionário já está lutando diariamente contra o apagamento de fronteiras e o esgotamento silencioso na produtividade hiperacelerada. É meio que pedir para alguém que está se afogando que planeje com calma a próxima aula de natação, sabe? É uma ótima observação e é muito real. Essa é a fricção central que o Chris Kohler tenta resolver com a abordagem dele. Ele concorda totalmente que exigir aprendizado contínuo de uma equipe que está sobrecarregada é um delírio corporativo. Não tem como absorver nada. Pessoas com motor naquela faixa vermelha que você mencionou, mergulhadas no esgotamento, são cognitivamente incapazes de aprender algo novo e complexo. O cérebro sob estresse crônico simplesmente trava a capacidade de absorver informação. Ele fica operando no modo sobrevivência. Exato. Ele só consegue executar tarefas de sobrevivência imediata, tipo apagar o incêndio de hoje. O aprendizado nesse cenário tóxico deixa de ser um bônus incrível de carreira e vira só mais um fardo insuportável na lista de tarefas. E aí aquele planejamento de 2 anos lindo da cara desmorona completamente se a pessoa mal consegue enxergar como vai entregar o relatório dessa sexta-feira. Precisamente. E a solução estrutural que o Kohler propõe atua direto nessa mecânica biológica do estresse. O que ele faz? Para ele não basta o gestor ser legal e perguntar o que o funcionário quer aprender. A empresa tem que fabricar o oxigênio para que a faísca do interesse não morra afogada na rotina. Ele propõe um bloqueio que é quase radical na agenda. Radical tipo para tudo? Sim. Estabelecer, por exemplo, que todas as quartas-feiras, religiosamente, das 9 às 10 da manhã, são intocáveis para a equipe inteira. Nenhuma reunião pode ser marcada, nenhum prazo pode vencer nesse horário. Uau! É um tempo blindado. É uma hora totalmente blindada que está sendo paga pela empresa e que serve exclusivamente para o indivíduo fazer um curso, ler uma pesquisa do setor ou pensar com calma no tal plano de carreira de 2 anos. Ah, entendi. Então o funcionário segura o volante do próprio destino profissional, mapeando para onde ele quer ir, mas é a empresa que pavimenta a estrada, garantindo que não vai haver nenhum tipo de atropelamento corporativo durante aquele trajeto? Essa é a imagem perfeita. Esse tempo protegido que é real e não só uma promessa, é o verdadeiro antídoto contra a facilidade da grande troca de laptops. Cria um laço de verdade. Cria. Quando uma empresa protege ativamente a agenda do funcionário contra a própria ganância corporativa de extrair cada vez mais entregas imediatas,
Ela cria uma lealdade que hardware nenhum substitui. A pessoa se sente valorizada. O profissional percebe que aquele ambiente não quer apenas sugar a energia vital dele hoje, mas está realmente investindo na pessoa que ele vai ser daqui a 2 anos. Olha, se a gente puder extrair uma tese unificada de toda essa nossa análise profunda de hoje, eu diria que o conceito antigo de ser produtivo simplesmente morreu. Concordo plenamente. A verdadeira hiperprodutividade que é sustentável nessa nova era sem escritórios exige atitudes que parecem super contraintuitivas à primeira vista. É muito sobre o líder ter a disciplina tática de forçar o direito à desconexão, né? Silenciando aqueles sinais confusos de madrugada e exigindo descanso imediato quando o bicho pega. Sim, e requer também aceitar a perda definitiva daquela vigilância visual. É substituir o conforto do bater ponto por uma corrida de revezamento baseada puramente na qualidade e no prazo da entrega final. O que viabiliza o uso dessa genialidade assíncrona global, né? Exato. E crucialmente significa que a liderança precisa agir como um escudo arquitetônico forte. Um escudo que protege o tempo de desenvolvimento da equipe contra a ditadura constante das urgências diárias. E essas mecânicas que a gente discutiu importam demais para quem está ouvindo a gente agora. Sabe, se a pessoa coordena pessoas, aplicar essa folga compulsória após um pico de estresse e proteger blocos de agenda da equipe pode ser a única coisa separando o seu melhor talento de simplesmente colocar o laptop num envelope de correio na próxima sexta-feira. A linha é muito tênue hoje em dia. E muito. E para o profissional individual, entender a diferença crítica entre estar disponível o tempo todo e ser valioso por aquilo que efetivamente entrega é o que vai salvar o sistema nervoso no longo prazo. A tecnologia, de fato, pulverizou a geografia do trabalho. Mas a biologia humana, a nossa capacidade de suportar carga cognitiva e a necessidade que é inegociável de descanso, continua respondendo às exatas mesmas leis orgânicas de milhares de anos atrás. A gente continua sempre de carne e osso. Pois é. Líderes que tentam aplicar as regras rígidas da fábrica mecânica no cérebro digital de uma equipe de corrida de revezamento vão acabar fundindo os motores dos seus times repetidamente até não sobrar ninguém. Isso me leva a um último pensamento que não quer calar de jeito nenhum depois de ler tudo isso. Manda. A gente desenhou aqui o cenário perfeito de como um profissional hoje pode simplesmente desligar a tela numa sexta e logar em uma nova corporação na segunda-feira de manhã sem sequer mudar a posição da cadeira em casa. Se a mudança de emprego foi reduzida a um ato tão asséptico, quase robótico, quanto devolver um roteador velho para a operadora de internet, será que o conceito de lealdade à empresa é uma ideia que está fadada à extinção? É uma provocação em tanto. Num futuro muito próximo, será que a gente não vai ver os melhores talentos jurando lealdade apenas aos projetos que os instigam no momento? Ou, de um jeito mais profundo ainda, assumindo uma lealdade inegociável apenas ao próprio estilo de vida e ao direito ao próprio tempo? O desmoronar das paredes do escritório torna a identidade de qualquer corporação uma coisa extremamente abstrata. O crachá de plástico no peito perdeu peso, deixou de fazer sentido. A métrica de lealdade do futuro não vai mais se sustentar na logomarca bonita que assina o contra-cheque, mas sim no ecossistema que respeita o oxigênio mental e a autonomia de quem está ali produzindo. Fica essa provocação gigante para quem mergulhou com a gente nessa reflexão sobre o futuro e o presente, de como a gente entrega valor para o mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima exploração.